Olá a todos! Para quem assistiu os outros vídeos, gostou do conteúdo e está gostando do canal, se inscreva aqui, deixe a sua sugestão de tema, o seu comentário, a sua crítica, que isso me ajuda a crescer cada vez mais. Gente, hoje eu venho trazer um tema que é de grande relevância para todo mundo e que nas últimas semanas vem refletindo na mídia, vem sendo divulgado a questão do cuidado com a saúde mental. A gente percebe que desde o começo da pandemia o mundo meio que virou dos avessos, tá tudo virado de ponta cabeça. E agora, com essa provável flexibilização, com as escolas voltando, com as pessoas podendo voltar ao trabalho, a gente não sabe o que vem pela frente. Então, nesse 1 ano e meio de isolamento social, muita coisa mudou, as pessoas vão voltar para a sociedade meio que transformadas, mas pode ser uma transformação não positiva. Então, é um momento de a gente olhar não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. E hoje eu venho trazer o tema: o que fazer quando a dor emocional fica insuportável. Então é um tema de grande relevância para a sociedade, inclusive a arte, ela tem o poder de traduzir essa dor emocional na forma de música, na forma de filme, na forma de novela, na forma de livro. Eu venho trazer hoje dois trechinhos de música que traduzem muito bem essa dor emocional. Na música Há Tempos, do Legião Urbana, quando eles cantam assim: muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso e desperdício. Aí fica nítido o sofrimento humano traduzido na forma de música, o quanto que a dor emocional ela poda a energia psíquica, a força que a pessoa tem para lutar. E na música Roda Viva, do Chico Buarque, que fala: tem dias que a gente sente como que partiu ou morreu, que é um clássico da MPB. A psicologia analítica traz a dor emocional, o sofrimento emocional, como um sintoma da alma, seria um grito de alerta do nosso inconsciente. Então, quando a gente sofre emocionalmente, é como se o nosso inconsciente estivesse dando um sinal para que a pessoa fosse buscar ajuda. Mas o que acontece? A gente vive, infelizmente, numa sociedade materialista, onde ela tenta vender produtos, vender beleza, vender status para compensar essa dor emocional. E, infelizmente, nós aderimos a isso. Então, existe um preconceito muito grande em relação ao cuidado com a saúde mental. É muito mais fácil a pessoa ela ir a um médico para tentar curar uma causa física, uma causa orgânica, e quando ela chega no trabalho para apresentar um atestado médico, ela vai normal, ela leva lá um atestado do cardiologista, do pneumologista, enfim, para ela é normal. Agora, se ela tiver que levar um atestado médico do psiquiatra, ixi, aí o bicho pega. Porque existe um preconceito em relação ao tratar da saúde mental. Sendo que cuidar da nossa saúde mental deveria ser tão necessário quanto cuidar da saúde física. Foi o que eu falei, existe um preconceito muito grande, então a gente nega o sofrimento emocional. É muito comum nós vermos em redes sociais, nos aplicativos, né, de rede social, as pessoas exibindo uma falsa, né, uma pseudo-felicidade constante. Então o que a gente vê são pessoas sempre felizes, sempre bonitas, sempre bem arrumadas, sempre abastadas financeiramente, porque é uma forma da pessoa camuflar a dor emocional, é uma forma da pessoa usar uma máscara para esconder a sua dor emocional. Mas ali no íntimo dela, quando ela deita a cabeça no travesseiro, quando ela tá em casa, no íntimo dela, só ela sabe a dor que ela sente. Não tem a música que fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então é tão necessário cuidar da saúde mental quanto cuidar da saúde física, porque para a saúde física existem os remédios. Então eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio, dor de estômago, ou se eu tenho alguma dor e eu não sei a causa, eu vou no médico, ele pede um exame. Mas para dor emocional não tem um remédio, gente. Vocês já sentiram aquela dor de dente, que o dente está fechadinho ali, você sente aquela dor constante, lacinante, e nada que você tome passa?
A dor emocional é a mesma coisa. Para quem já teve ou para quem está passando por um processo de depressão, a pessoa vai entender o que eu tô falando. Essa associação entre a dor de dente com a dor emocional. Nada passa, nenhum remédio que você tome passa. Aí você vai falar assim: ah, mas eu tomo lá um remédio para dormir, eu durmo. Beleza, dorme. Só que quando você acorda, quando você abre os olhos, o problema tá ali. Então, é o que eu falo, você dorme com o problema do seu lado e quando você acorda, você tá com o problema do seu lado. Quem tem gato em casa vai entender isso. Vocês já acordaram assim, você tá dormindo, quando você acorda o gato tá em cima de você, olhando assim? Quem tem um problema emocional, quem sofre essa dor emocional, quem sofre com depressão é a mesma coisa. Você tomou remédio para dormir, beleza, dá aquele sono delicioso, dormiu maravilhosamente. Quando você acorda, a primeira coisa que, quando você abre o olho, a primeira coisa que você enxerga é o problema. E o primeiro sentimento que vem é a dor. Então, nada que você faça em relação a consumir coisas, a comprar coisas, vai adiantar. Por que eu falo em relação a essa questão do consumismo? Gente, porque isso é uma constante na nossa sociedade. Então, o que a gente percebe também é a questão dos aplicativos, né, das redes sociais, as famosas as dancinhas. Então, o que a gente percebe também é uma superexposição em rede social, as meninas, os meninos, as mulheres, né, os homens, se exibindo em rede social, tendo uma superexposição para compensar. Então, ela tenta confortar esse vazio, ela tenta preencher esse vazio com coisas, e a superexposição é uma delas. Você trabalhar, né, usar a rede social para trabalhar, para mostrar o seu trabalho é uma coisa. Agora, você trazer uma superexposição visando número de visualizações, número de curtidas, de compartilhamentos, sei lá, é outra coisa, né? Então, você acaba se exibindo de forma demasiada para ver lá quantas pessoas curtiram o seu vídeo, quantas pessoas visualizaram, porque existe ali um vazio. Outra forma de compensação, como eu já falei em outros vídeos, é a compra, né? As pessoas compram demais tentando compensar um vazio. A comida, as pessoas comem demais tentando compensar um vazio. A bebida alcoólica, a droga, o cigarro, então todos são o jogo, né? Então todos são fatores que as pessoas buscam de forma compensatória. O que seria essa compensação? Como falta algo internamente, ela busca compensar no exterior. Então, tem uma frase que eu não sei nem quem é o autor, eu procurei, mas eu não encontrei. Até quem souber, quiser deixar ali, pode deixar. Todo excesso esconde uma falta. Então, isso é fato, porque o que a gente precisa é buscar o equilíbrio. Eu não tô falando, gente, não se exponham em rede social, gente, não comprem nada, se tornem minimalista. Não, de jeito nenhum. O que a gente precisa é buscar o equilíbrio, porque os extremos, tanto a falta como o excesso, isso é totalmente prejudicial, né? Tanto a pessoa avarenta é prejudicial, e também aquela pessoa que tenta comprar, né, a felicidade, comprar coisas para camuflar, para poder compensar esse inconsciente que está sofrendo, também é prejudicial. Então, como eu já falei, o transtorno depressivo, as depressões são várias categorias, mas eu vou trazer em outro vídeo. Ela traz um vazio, ela traz um sofrimento, ela traz uma dor que muitas vezes a pessoa ela compensa exteriormente para tentar camuflar, mas essa compensação é momentânea. Eu atendi tantos pacientes com depressão, que estavam em processo de depressão e depois que atingiram a cura, que conseguiram ter uma boa melhora, eles olharam para trás e falaram: meu Deus, eu gastei tanto dinheiro comprando coisas, consumindo coisas que hoje eu vejo que não precisaria, se eu fosse buscar a consulta com o psiquiatra, muitas vezes tomar o remédio, né, receitado pelo psiquiatra sem se automedicar, porque tem muita gente que se automedica. Isso também não funciona. E a psicoterapia, nossa, a pessoa teria economizado muito dinheiro, muito tempo e teria conseguido atingir a cura em tempo muito mais rápido. Então, por que a pessoa tem a necessidade de fumar tanto? Por que a pessoa tem a necessidade de comer tanto? Por que a pessoa tem a necessidade de beber tanto, ou de jogar, de apostar, ou de comprar? A raiz o problema está em você mesmo, está no seu inconsciente. Então, existe um problema
a gente fala uma ferida primal, existe uma ferida emocional ali que não foi curada. Ah, tem um vídeo também que eu fiz há uns 2 meses atrás que fala sobre feridas emocionais. Quem não assistiu, volta lá e assiste, que vai ajudar a entender também muita coisa. Então, existe ali uma ferida emocional no seu inconsciente que não foi curada e que a pessoa ela passou a vida inteira buscando essas compensações externas para tentar curar a ferida. Gente, mas não adianta. Uma ferida, ela só vai ser curada quando você tratá-la. Não adianta colocar band-aid, né? Quem já teve um machucado, você vai lá e coloca band-aid todos os dias, não vai tratar. Você vai só abafar o negócio ali e quando você vê, a ferida aumentou. Então, enquanto você não tratar realmente, ela não vai cicatrizar. E a ferida emocional é a mesma coisa. Enquanto você não buscar, muitas vezes, a consulta com o psiquiatra e a psicoterapia com o psicólogo, para você entender de onde vem, como isso se originou, como que isso funciona na sua vida e como que você vai fazer para transformar essas atitudes suas em outras novas, você transformar esses traços de personalidade em outros traços muito mais lapidados, muito mais aprimorados e com mais maturidade, nada do que você adquirir externamente vai resultar. Então as pessoas elas buscam a cura externa como uma forma de camuflar esse interior que sofre. Então as pessoas gastam horrores com compensações externas, sendo que o investimento com a saúde mental é um investimento para vida, para o resto da vida. Há uns dias atrás, eu conversando com uma conhecida minha, ela disse que a terapia, o dinheiro que ela gastou na psicoterapia foi o melhor dinheiro investido. E isso, gente, é pro resto da vida. A transformação que a pessoa tem durante o processo psicoterápico, a cura que ela atinge dessa dor da alma, dessa dor emocional, do problema que ela tem, é pro resto da vida. É um investimento que você vai fazer pro resto da vida. E muitas pessoas chegam ali no limite, que é o quê? Que é o suicídio ou a tentativa de suicídio. A pessoa chega no ponto extremo do desespero, da dor, do sofrimento, e ela tenta acabar com isso. Então, é muito mais para ela, muito mais fácil acabar com a vida para acabar com esse sofrimento do que continuar com esse sofrimento. E muitas vezes a pessoa não quer morrer. É uma forma de alerta. Gente, ó, estou sofrendo, me ajude. É uma forma de pedir ajuda. Então, gente, como que tá a sua saúde mental? Quem está sofrendo com algum tipo de dor emocional? Quem sente algum tipo de angústia? Sabe aquela angústia sazonal que tem pessoas que sentem quando começa a entardecer, ou quando o dia está nublado, ou de final de semana? Gente, é um alerta isso também. É uma forma de dor que a pessoa sente que quando chega, quando começa a entardecer, ou quando tá nublado, dia, feriado, final de semana, a pessoa fica desesperada. Ela sente uma angústia, uma ansiedade que nada tá bom, nenhum lugar que ela vá tá bom, nada, ela fica pra lá, pra cá, ela não consegue produzir, ela não consegue render, ela não consegue se concentrar. É um alerta. Então, as pessoas que têm depressão, as pessoas que estão sofrendo por algumas categorias de depressão, ela sente uma ansiedade uma dor tão lacinante, uma dor que sufoca, que dilacera tanto essa pessoa que ela não consegue render, ela não consegue se concentrar. Ou ela dorme demais, ou ela não dorme nada, ou ela come demais, ou ela não come nada. A rotina dela vira uma bagunça. Então a gente fala, o sono, também a pessoa dormir demais, é um refúgio, também é um refúgio. A pessoa não dormir nada e buscar trabalhar várias horas por dia, a pessoa tem 2, 3 empregos, é uma forma, é um refúgio também. Ela tem uma ansiedade tão grande que ela não consegue parar um minuto ali para ler um livro, para assistir uma televisão, para ver uma série, ela não consegue parar. Por quê? Se ela parar, ela vai começar a pensar na vida dela e a pessoa enlouquece. Então ela busca refúgios em festas, em várias horas de trabalho, ou então toma remédio para dormir, dorme muito, ela vai consumir bebida alcoólica, ela vai fumar, ela vai usar alguma substância psicoativa como forma de refúgio, é para não pensar na vida. Gente, e tem muita gente que vive assim, e se a gente vai tentar dar um alerta, falar, a pessoa não aceita. Então, eu falo que o primeiro passo para a cura, o primeiro passo para a transformação é a pessoa aceitar
Então, quem conhece pessoas assim, ou quem está vivendo assim, quiser mandar uma mensagem inbox para não quer se expor, ou quiser deixar um depoimento, gente, deixa, pode, e quem sabe vai ajudar as pessoas. Porque é muito mais fácil para a pessoa que está nessa dinâmica de ou trabalhar muito, ou não trabalhar nada, tomar remédio para dormir o dia todo. Sair, vai para uma festa, tem que voltar de manhã cedo, não consegue ter um limite. Se vai beber, ela tem que beber até perder a consciência, ela tem que fumar 3 maços de cigarro por dia, ela tem que comer uma pizza inteira, não consegue comer ali 2, 3 pedaços, tem que consumir. Então, enfim, são esses excessos, esses refúgios que a gente percebe que algo não está bem, esse desequilíbrio, né? Quando há esse desequilíbrio, né? A pessoa está nesses extremos, então aí você olha e fala, gente, alguma coisa não está bem. Então, quem está passando por isso, ou quem conhece alguém da família, é hora de ligar o alerta e é hora de ter esse impulso para transformação. E como que isso acontece? Na psicoterapia, o profissional ele vai ajudar a pessoa a entender da onde vem isso, o que ela está fazendo? Qual o refúgio que ela está utilizando? Ah, é a comida? É a bebida? É o cigarro? É o excesso de trabalho? Ou são os remédios, né? A pessoa se automedica para dormir, para poder buscar um refúgio. Então, o profissional, ele vai identificar, junto com o relato da pessoa, tal, ele vai identificar a forma de refúgio, ele vai utilizar técnicas adequadas para tentar trazer, né, para trazer do inconsciente esses conteúdos e ajudar a pessoa a transformar esses conteúdos. Só assim é possível a pessoa superar, a pessoa curar essa dor emocional, a pessoa buscar a superação de uma depressão. Gente, caso contrário, tem pessoas que passam a vida com depressão, passam a vida sentindo dor emocional e ela busca esses paliativos de consumismo, de refúgios e nada adianta. Né? E tem pessoas que chegam ao limite, que é um suicídio, uma tentativa de suicídio, que às vezes é uma coisa irreversível. Já atendi pessoas que tomaram veneno e acabaram morrendo, porque o organismo não resistiu. Então, assim, e tem pessoas que ficam com sequelas de uma tentativa de suicídio. Então, assim, é uma coisa gravíssima. Então, quem está passando por isso, quem conhece alguém que está passando por isso, quem está sentindo essa dor emocional, pode ser uma dorzinha leve, aquela angústia constante, aquela tristeza que não passa, a rotina foi abalada, a pessoa já não consegue produzir o tanto que ela produzia, a pessoa tem vontade de chorar, a pessoa já não tem vontade mais de se alimentar, ou então está se alimentando em excesso, a pessoa já não consegue passar o tempo livre em casa, tranquilamente, ela tem que sair do trabalho, vai beber, ou então sai do trabalho, vai jogar, então ela não consegue mais ter paz. Né, a rotina dela foi abalada, é hora de ligar o alerta, é hora de procurar ajuda, é hora de acabar com esse preconceito e olhar para a saúde mental.